E levantou-a e a febre deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Amém? Se aceite com isso. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Muito breve, muito objetivo. Se puder colocar para mim lá, Sérgio, a partir do verso 29. Muito breve, mas muito objetivo, muito fiel ao que Deus tem confiado a nós esta noite para transmitir a sua igreja. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Se você parar para analisar comigo o versículo 29, o primeiro versículo que nós lemos, Jesus está saindo de uma sinagoga. Um culto estava acontecendo em uma sinagoga, e pense num culto completo, irmão. Se você colocar para mim lá, por gentileza, Sérgio, a partir do verso 21, está escrito assim, ó: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus foi fazer o quê? Diga comigo, ensinar. Então, primeiro ponto, era um culto que tinha ensinamento da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus. Verso 22: maravilharam-se da sua doutrina. Jesus ensinava, tinha ensinamento da palavra e tinha também ensinamento com doutrina. Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus, pregando acerca do reino dos céus. Tinha a palavra, esse culto tinha a palavra, e esse culto tinha doutrina. Verso 23: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Verso 25: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, primeiro, esse culto tinha ensinamento da palavra, esse culto tinha doutrina, a pregação era com autoridade, afinal o pregador era Jesus. Você pode falar? Então esse culto tinha doutrina, esse culto tinha ensinamento da palavra, a pregação era com autoridade, e esse culto também tinha libertação. Oh, glória a Deus! Que glória! Que glória! Um culto com ensinamento da palavra, um culto com doutrina, um culto onde o pregador pregava com autoridade. Jesus pregava com autoridade. E esse culto também tinha libertação. Um culto cheio da presença de Deus. Só que este culto não acabou na sinagoga. Só quem está muito ligado no Espírito. Esse culto não acabou na sinagoga. Põe para mim o verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para onde? A casa de Simão e André. Para onde? A casa de Simão e André. Então esse culto não acabou na sinagoga, esse culto acabou na casa de Pedro. Aleluia, Deus! Glória! Vou repetir isso aqui. Só quem está ligado no Espírito vai pegar isso aqui. Esse culto não acabou na sinagoga, o culto foi acabar lá na casa de Pedro. Se você crê nessa noite, esse culto pode acabar na sua casa. E ele pode acabar como vai acabar na casa de Pedro, com cura, com libertação, com renovação, com agir, com poder de Deus, com salvação. Só quem acredita nisso pode glorificar o nome daquele que prega com autoridade, daquele que prega com doutrina, daquele que prega com ensino e daquele que tem o poder para visitar a tua casa com autoridade, com graça, com sinais e maravilhas. Não é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus
o batismo de Jesus nas águas por intermédio de João Batista. Quando João Batista, na fila do batismo, aponta Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João tinha discípulos, e o texto diz que 2 dos seus discípulos largaram João e foram seguir a Jesus. E eu acho isso tão tremendo, irmão, porque João está perdendo os seus discípulos, amém? Amém. Mas é para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, Aleluia! 2 dos seus discípulos decidem largar João e seguir a Jesus. Na ocasião, um dos discípulos era André, que era irmão de Simão Pedro. E é este quem vai falar de Jesus para Pedro. André é o evangelista nato, um ganhador de alma, alguém que fala acerca do evangelho, das boas novas. André é o evangelista nato. A primeira coisa que ele faz, quando ele ouve que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já sai correndo para anunciar as boas novas. Achamos o Messias que havia de vir. Achamos o Cristo, Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Porque, irmão, vamos e convenhamos, a gente que recebeu as boas novas do Evangelho não pode parar só nós. Verdade. Aleluia! Alguém que está indo para o céu tem que, no mínimo, ter o desejo de levar alguém com ele. Aleluia! Não dá para parar só em nós, para ficar só em nós. Quando a gente acha o Messias, o desejo da nossa alma é: vamos mostrar o caminho para mais alguém. Vamos mostrar Jesus para alguém. Aleluia! Glória a Deus! Só que não foi no primeiro encontro que Pedro seguiu a Jesus. Oh, Espírito. Na ocasião do texto que nós vamos ler, é o segundo encontro de Pedro com Jesus. E o texto diz assim: Jesus estava saindo da sinagoga do culto. Aleluia! Diz o texto que alguém rogou pela sogra de Pedro. Coloca para mim o verso 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Ou seja, alguém contou para Jesus, rogou a Jesus por alguém que outrora servia e não estava servindo mais. Alguém que outrora era proativa, trabalhadora, que servia muito bem na casa e agora estava acamada, doente e não servia mais. Rogaram por ele. Esse tem que ser o sentimento nosso como corpo de Cristo. Esse tem que ser o sentimento nosso como templos do Espírito Santo. O sentimento de como igreja do Senhor Jesus. Eu disse na escola dominical e eu volto a repetir nesta noite. Quando Paulo escreve dizendo: vós sois o templo do Espírito Santo, a palavra, a frase ali está no plural. Vós sois. Só somos templo do Espírito Santo quando estamos reunidos. Aleluia! Glória a Deus! Quando estamos juntos. No particular, nós somos a habitação de Deus. Amém? Amém. Quando você está dirigindo, quando você está orando, falando com Deus, quando você está fazendo seus afazeres, quando você está no trabalho, você é a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. Posso ouvir glória a Deus por isso? No particular, o Espírito de Deus habita em nós, mas quando nós estamos reunidos, nós somos templo. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sou corpo sozinho, fora eu só sou membro, eu só sou corpo quando estou reunido. Glória a Deus! Aleluia! Glória! E na união do corpo nós precisamos uns dos outros. Aleluia! Carecemos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Afinal, o que seria das mãos que trabalham e executam se não fossem os pés que a carregam? Então nós precisamos uns dos outros, carecemos uns dos outros, dependemos uns dos outros. E está mais do que na hora de nós tomarmos a posição daqueles que tomaram mediante a sogra de Pedro. Alguém contou para Jesus: Jesus, naquela casa tem alguém que outrora servia e não serve mais. Naquela casa tem alguém que outrora era tão dedicado a servir e agora não serve mais. Ela está acamada. Alguém rogou por ela. A gente precisa rogar. Aleluia! Glória a Deus!
rogar por aqueles que outrora estavam no nosso meio e agora não estão. É verdade. Rogar por aqueles que tinham fervor no trabalho, no serviço, Oh, aleluia! e agora não servem mais. Oh, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Rogar, eu já disse aqui, e cabe muito repetir, que rogar é pedir que algo seja revogado. Ou seja, não estava no script de Jesus sair da sinagoga e ir para a casa de Pedro. Mas Jesus foi porque alguém rogou. Aleluia, glória a Quando Deus. Jesus atravessa o mar da Galileia e ele chega diante da multidão, um príncipe da sinagoga vem, se prostra diante dele e roga: minha filha está moribunda, à beira da morte na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Não estava no script, mas Jesus disse: eu vou com você para a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Rogar, irmãos. Rogar, pedir que uma sentença seja revogada. A sentença daquela mulher era de enfermidade. A sentença daquela mulher era ficar acamada. A sentença daquela mulher era de dor, era de sofrimento. Mas alguém rogou: Jesus. Aleluia, De repente Jesus sai da sinagoga e começa a tomar o rumo em direção à casa de Simão Pedro. Imagina o Pedro olhando e dizendo assim: esse caminho eu conheço. Parece o caminho da minha casa. Aleluia! Esse caminho eu conheço. É o caminho da minha casa. Quando Jesus adentra a casa de Simão Pedro, a primeira coisa que Jesus vai fazer está no verso de número 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Tomou-a pela mão. Jesus poderia ter entrado na casa e liberado uma palavra: seja curada. Aleluia, glória. Só que o texto é enfático em dizer que Jesus se aproximou dela. Aleluia, glória. Só que é um problema que a gente precisa resolver, irmão, hoje, de uma vez por todas. Esse negócio da gente querer se afastar de alguém que está febril. Oh, Espírito Santo. Aleluia! Esse negócio da gente querer se afastar de alguém que se afastou da fé. Ó, quando está na igreja cantando comigo, Aleluia! paz do Senhor, minha irmã. Oh, glória a Deus! Paz do Senhor, meu irmão. Aí se afasta, desvia, a gente encontra na rua, a gente atravessa para o outro lado da Meu calçada. Deus, Jesus! Para Deus, para não cumprimentar, para não falar. Jesus me ensina aqui. É, Deus, aleluia. De gente próxima. Jesus se aproximou. Aleluia, glória a Deus. Aproximando-se. Aleluia, glória a Deus. Lembra da parábola do bom samaritano? O texto diz que o sacerdote passou de longe. Aleluia, glória. Fariseu, hipócrita, passou de longe. O levita, que é discípulo do sacerdote, ele aprende com o sacerdote, ele estuda para também ser um sacerdote. O levita segue os mesmos passos do sacerdote. Então o texto diz que ele também passou de longe. Mas o bom samaritano, que ia a caminho de viagem, ao ver o rapaz deitado, ferido, e o texto diz que ele estava deixado meio morto, aproximou-se. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. E deu tudo o que ele tinha. Ele tinha vinho, ele tinha azeite, ele tinha atadura, e ele se aproxima. Irmão, imagina comigo, o camarada foi espancado e deixado meio morto. Espancado e deixado meio morto. Você acha que foi só jogar o azeite, jogar o vinho, atacar com as ataduras e acabou? Não, demorou horas e horas ali para tratar as feridas. Aleluia! Louvado seja Deus! Investiu o azeite que ele tinha, o vinho que ele tinha, as ataduras que ele tinha. Afinal, o que adianta eu ter se não for para benefício do próximo? Meu Deus! É forte!
O que adianta toda unção, toda autoridade, cantar muito bem, pregar muito bem, ter muita unção, ter muita autoridade, ser cheio do Espírito Santo de Deus, falar em línguas, se isso não for usado em benefício? Oh, glória a Deus! Aleluia! Se houver alguém prostrado, ferido, meio morto, acamado, com febre, eu não me dedicar em tratá-lo. Meu Deus! Um grande homem de Deus certa feita disse: se o problema, a enfermidade do teu irmão não dói em você, talvez você esteja pior do que ele. Você está aí? Diga amém. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele se aproxima, e isso é evangelho. Verdade. A gente tem que entender que evangelho é investimento. É verdade. E mais do que aquisitivo, evangelho é investir tempo. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Às vezes tudo que alguém está precisando é que você empreste teu ouvido. Para ele desabafar, falar o que está passando, o que está enfrentando, das dificuldades, das guerras. É tempo. Aí às vezes é a mesma história que você já ouviu 300.000 vezes, mas em inglês. Tempo. Aproximando-se. Primeiro ponto, Jesus se aproximou dela. Segundo, tomou-a pela mão. Jesus poderia só ter liberado uma palavra, seja curada, mas Jesus fez questão de se aproximar e tomá-la pela mão. Mão fala de trabalho. Aquela mulher, ela servia, e o texto diz que ela deixou de servir, mas ao tomá-la pela mão, o texto diz que ela passou a servir de novo. Aleluia, glória a Deus. Mão fala de trabalho, de alguém que servia, alguém que trabalhava, alguém que se dedicava, agora não faz mais. Mão fala de trabalho. Escute! Glória a Deus! A última coisa de alguém que está na condição desta mulher, de alguém que se desviou, de alguém que se afastou, de alguém que está enfermo, precisa é do teu olhar de julgamento. É do teu apontamento de condenação. Tudo que alguém precisa nessa condição é de uma mão estendida. Aleluia! Diga para esse irmão que está do teu lado, tem gente. Diga com autoridade, diga, tem gente. Que só está precisando de uma mão estendida. Agora olha para cá, se for o teu caso e você precisa de uma mão estendida. Jesus estendeu as duas. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Estenda a mão. Aleluia! Apoie. Ajuda. Oh, Se aleluia! voluntarie. Sabe? Escute, olha para cá. Qual que era o problema da mulher? Está lá no texto. Você pode dizer? Diga febre. Diga febre. Irmão, febre. Vamos ser sinceros. Se não for uma febre muito, sabe, alarmante, 40 graus, 41 graus, sabe? Ninguém se espanta assim com febre. Porque febre é algo comum, amém? Sim. Na verdade não é, que isso é o corpo avisando que tem algo errado. Amém? Amém. Mas febre é uma enfermidade comum no nosso cotidiano, amém? Amém. É algo simples. Alguém contar com febre, alguém olha e diz assim: toma um remédio que passa. Toma uma dipirona que passa. Toma um remedinho para dor que passa. Faz uma coisa que passa. Sabe? Febre. Ninguém se importa tanto assim com febre. Era algo comum. É algo simples e pequeno. Amém? Amém. Mas estava matando ela. Tem coisas que para alguém é banal. Alguém olha e diz assim: isso aí é frescura dele. Isso aí é frescura dela. Esse aí não tem jeito. Essa aí não tem jeito. Esse aí já perdi as contas de quantas vezes eu tentei. Essa aí já perdi as contas de quantas vezes eu lutei. Sabe? A gente acha que é coisa simples, que é coisa banal, mas está matando alguém. Meu Deus. Jesus te trouxe essa noite para te dizer: eu conheço tuas dores. Aleluia! Glória! Eu conheço tuas guerras, eu conheço teus conflitos, eu conheço tuas provas. Eu sei que o que para muita gente é simples e banal está te matando.
está te machucando, Aleluia, Deus. está te ferindo, está acabando com você. E nessa noite eu vim para te estender a mão, te tomo pela mão e digo: levanta-te e volta a servir. Você pode erguer as suas mãos aos céus e adorar o nome daquele que tem o poder para sarar tuas dores, para sarar tuas enfermidades, para te trazer renovo nessa noite, para te trazer graça, para te colocar de pé, para te fazer voltar a servir. Volte a cantar, volte a louvar, volte a pregar, volte a ser cheio do Espírito Santo, volte a adorar, volte a ser instrumento de Deus. Ele está presente, Ele se aproxima nesta noite, te toma pela mão, te coloca de pé e diz: não para. Eu vou tirar um minuto para adorar o nome desse Deus que é grande, desse Deus que é poderoso, desse Deus que resolve os problemas na raiz, na causa, que te toma pela mão e te diz: tu és meu, filho meu, tu és minha, filha minha. Aleluia, Deus. Glória, glória, Volte a servir como você serviu. Volte a se deixar ser usado como você era. Ser instrumento como você. Lembra quando você orava, Deus descia com resposta? Lembra quando você louvava e a igreja era tomada pelo Espírito de Deus? Lembra quando você pregava e as pessoas eram transformadas, renovadas? Lembra? Volte a servir, diz o Senhor. Mas te julgaram, te apontaram, te condenaram. Aleluia. Jesus essa noite está a te dizer: eu estou aqui para te estender a mão. Glória a Deus. E aproximando, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Foi instantâneo. Não disse uma palavra. Ele só tomou pela mão. Jesus não disse uma palavra, Jesus só tomou pela mão. Que ações às vezes falam mais que palavras. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo. Deus, aleluia. Abençoa a tua igreja, Deus. Ações às vezes valem muito mais do que palavras. Então Jesus não falou nada. Jesus só se aproximou e tomou pela mão. E aí o texto diz: e instantaneamente a febre a deixou e ela voltou a servir. Aleluia. Oh, glória! Verso 32, por gentileza, vou encerrar. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Verso 33, toda a cidade estava reunida à porta. A porta de quem? A porta da casa de Pedro. E ele curou muitos doentes. Foram poucos? Muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitindo, porque é o princípio do ministério, é o primeiro ano do ministério de Jesus. E Jesus ainda não era revelado assim como Cristo, o Filho de Deus. Então ele diz assim, não lhes permitiu que falasse, porque sabia quem ele era. Ou seja, os demônios sabiam quem era Jesus. Então quando Jesus se libertava, na ocasião de Cafarnaum, quando Jesus estava pregando na sinagoga,
O demônio falou assim: que vieste fazer, já vieste nos atormentar, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus falou assim: cala-te e sai dele. Meu Deus. Jesus não falou assim, só sai. Jesus falou assim: cala-te e sai dele. Jesus sai do culto da sinagoga, o culto se estende para a casa de Pedro, e através dessa situação, muitos enfermos foram curados. Muitos doentes foram alcançados. Muitos oprimidos foram libertos. E eu te encerro te dizendo que mais do que fazer em você, Jesus vai fazer através de você. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Jesus vai usar a tua situação, tua dor, ainda que seja simples para muita gente, mas está te matando. É só uma fé, mas Jesus vai usar esse momento, Jesus vai usar essa situação para não somente alcançar você, mas Ele cura você e cura através de você. Ele faz em você e faz também através de você. Ele liberta você e também liberta através de você. Ele vai fazer, eu vou falar até você da glória. Ele vai fazer em você e através de você. Se prepara, tu serás o canal de Deus. Se prepara, tu serás uma porta. Se prepara, tu serás um acesso. E Deus vai fazer em você e através de você. Ele vai usar essa situação, Ele vai usar essa dor, Ele vai usar essa prova, Ele vai usar essa luta, mas Ele vai alcançar tua casa, tua família, tua parentela, teus amigos. Ele vai fazer através de você. Você pode adorar a Ele nessa noite. Ele vai mover, Ele vai mover, Ele vai mover. Ele vai. Se prepara, porque depois que essa situação passar, você vai descobrir que você é uma grande mulher de Deus. Se prepara, porque depois que essa luta passar, você vai descobrir que você é um grande homem de Deus. Você vai descobrir dons que você não sabia que tinha. Você vai se reinventar. Depois desse momento de luta, depois desse momento de prova, depois desse momento de crise, você vai descobrir que você é um instrumento. Volte a servir. Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Essa mesma comunhão que nós estamos. Eu não sou de fazer isso, mas eu gostaria que você segurasse bem firme a mão de alguém que está do teu lado. Jesus estendeu a mão. Oh, aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Deus quer fazer em nós e através de nós. Com os teus olhos fechados, eu gostaria que você clamasse e rogasse por alguém, assim como rogaram pela sogra de Pedro. Eu gostaria que você rogasse por alguém. Interceda pela vida do teu irmão. Interceda pela vida do próximo. Nós somos um exército, e no exército existe uma enfermaria. Jesus, o médico dos médicos, está aqui para curar tua dor. Está aqui para curar tua ferida. Não deixe o soldado ferido morrer. Não deixaremos ninguém para trás. Ninguém ficará pelo caminho. Ninguém se perderá. Se aproxima e investe o que você tem. Se é oração, ore por ele. Se é um louvor, entrega a ele. Se aproxima. Espírito de Deus, tens liberdade em nosso meio. Espírito de Deus, faz aquilo que lhe apraz, pois tua palavra não volta vazia. Espírito de Deus, tu és aquele que convence o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Espírito de Deus, tu és aquele que nos conhece por dentro. O Senhor nos conhece no íntimo. O Senhor nos conhece no oculto. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Se subirmos acima das mais altas nuvens, ali o Senhor nos encontrará. Se fizermos no Hades, no Sheol, a cabeceira da nossa cama, ali o Senhor nos encontra. O Senhor nos sonda antes que as palavras cheguem aos nossos lábios. O Senhor já sabe o que havemos de pedir. O Senhor conhece nossas guerras. O Senhor conhece nossas vidas. Visita-nos com a plenitude do teu Espírito. Sopra dos quatro ventos sobre esta casa esta noite. Renova o meu irmão. Renova a minha irmã. Renova os dons. Levanta os teus profetas. Levanta as tuas profetisas. Levanta os dons. Renova, 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 renova. Batiza com o Espírito Santo em nosso meio nessa noite. Coloca um novo cântico nos lábios. Renova esse obreiro. Renova esse ministro. Renova esse embaixador do reino. Com autoridade, derrama unção, derrama unção. Derrama poder.